E existem vários tipos, né, de medo, assim, não só do medo exclusivamente de machucar a pele do nosso cliente. A gente tem medo, tipo, se o nosso traço estoura. É um tipo de machucado que a gente faz na pele. E se a sombra não pega, se o pigmento não pega, se... Tudo isso, quando a gente está começando, acaba interferindo um pouco e a gente não consegue entender exatamente ali as coisas que realmente estão acontecendo. E isso daí acaba travando a gente. Quando a gente fica muito travado pelo medo de tatuar, pelo medo de machucar a pele da pessoa, pelo medo de estourar um traço, do pigmento não pegar, isso acaba complicando muito, principalmente a gente que está começando. E eu falo a gente porque eu já comecei também. E quando eu comecei, foi muito foda. Já contei alguns casos aqui que aconteceu comigo. E é uma coisa que realmente acaba paralisando a gente. E é bem complicado. A grande questão é, se você não sabe qual que é a real causa do medo e não sabe o porquê que isso acontece com você, você não tem como sanar esse medo. Ele vai sempre persistir aí junto com você, se você não identifica qual que é a raiz dele, porque o medo ele tem uma raiz. E se você não consegue identificar ali durante quando você está fazendo o seu trabalho, ou antes mesmo de você começar o seu trabalho, você não consegue identificar, ele acaba te travando, ou você vai parar de consumir o conteúdo, ou você acha que a tatuagem não é para você, que você não vai conseguir viver da tatuagem, ou você vai achar que não é possível, que o risco é muito grande, e passam várias coisas pela cabeça. Só para citar um fato aqui que aconteceu com um aluno meu, tá? Ele me procurou, mandou mensagem falando que ele dava com medo de tatuar em cima de uma cicatriz e machucar muito a pele da cliente. E quando eu comecei a perguntar e questionar realmente para ele, qual que foi o real problema que estava por trás de machucar a pele, porque ele achava que era o lance da cicatriz. O real problema era, a mulher tinha feito uma abdominoplastia, então ela tinha uma cicatriz na toda a parte aqui na barriga, só que ela já tinha uma tatuagem, e a tatuagem foi cortada no meio, e na situação era uma rosa, pelo que eu me lembro. Então a rosa ela estava pela metade, mas o real medo era que ele não sabia como que ele fazia, se ele colocava uma tatuagem inteira, se ele cobria toda aquela tatuagem, se ele só continuava o desenho para fazer a cobertura e cobrir um pouco ali daquela cicatriz. E simplesmente tipo, esse medo de achar que ia machucar por conta da cicatriz, ele estava um pouco mais para trás. O medo real dele era de não saber se ele fazia uma cobertura, se ele continuava o desenho, o que ele fazia ali naquela situação. E isso pode acontecer com muitos de vocês, e já aconteceu comigo também, que é exatamente o lance de não saber o que está acontecendo, o que a gente vai fazer para superar esse medo.